Cumprimento todos os pais do Senhor. Amém. Foi quando? Semana passada, né? Que eu falei. Foi semana passada que Deus colocou no meu coração. E aí falei pra ele, eu vou lá. Não vai ser uma pregação igual a do Renan, mas... Amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 9:9. Amém? Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Até aqui. Amém. Eu acho muito lindo todos os chamados dos discípulos da Bíblia, mas o de Mateus eu acho mais simples. E se a gente parar para imaginar, Mateus ele era um coletor de impostos. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais amigos. Ele tinha o quê? Riqueza, tinha um trabalho, mas ele não tinha mais ninguém do lado dele. Todo mundo tinha ele como um inimigo. E ninguém imaginava que nem Mateus imaginava que ele seria chamado. Ele, por estar na coletoria, já tinha visto a movimentação, falar de Jesus, mas não imaginava ser chamado. E eu acho muito lindo, porque assim, Jesus fez, siga-me. E ele só levantou e seguiu. Que é o que eu vejo que é o que Deus espera de nós. Às vezes, o Renan fala pra mim: ai, mas você não vai, você tem vergonha? E eu tô começando a tirar esse pensamento de vergonha. E a gente tem que pensar nisso, que Jesus nos chamou. Olha que dádiva, Jesus nos chamou. Ele simplesmente virou para nós: siga-me. Então a gente tem que abandonar tudo e seguir a Jesus. E a segunda parte, né, estando Jesus em casa com os discípulos, que os fariseus falaram com eles. Muitas pessoas pensam: nossa, tem que ser perfeito para ir para a igreja. As pessoas que estão na igreja são perfeitas. Eu me batizei tem 2 anos. Eu conseguia abandonar meu pecado de estimação tem meses. Porque infelizmente a gente tem pecados de estimação. Infelizmente a gente ainda comete pecados. Nós somos pecadores por nascença. E Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para aqueles que acham que não tem mais saída. É esses que Jesus quer. É esses que Jesus chama. E muitas vezes Jesus chama e as pessoas demoram porque elas têm medo. Eu mesmo posso dar testemunho quanto eu mesma tinha muito medo. Eu lembro, eu estava ali sentada orando, ajoelhada orando, e eu lembrei de quando Jesus me chamou. Jesus me chamou, eu nem sabia o que era igreja. Eu fui numa igreja por curiosidade. E começou a tocar uma música da Eixla, Fala Comigo. Não sei se vocês conhecem. Fala comigo, fala Senhor.
Decidi te obedecer por amor. E aí eu ouvi esse louvor e falei, meu Deus, eu preciso ir lá. E foi ali que Jesus me chamou e eu fui. E muitas vezes eu fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei. E dentro dessa mensagem, eu acho que as pessoas deveriam ler ela com mais carinho e observar ela com mais carinho, porque Deus chama os doentes e Deus nos chama para abandonar tudo que a gente tem e seguir a Ele, não precisamos tentar ser perfeitos, porque quem muda a gente é o Espírito Santo, é Deus. E Ele nos muda de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Tem muita coisa em mim que mudou que eu nem percebi. Agora na igreja, assim, eu passo os dias e falo, nossa, eu fazia isso, mas eu não faço mais e eu não sinto falta. Quem fez isso comigo? Foi Deus. E eu acho muito lindo a chamada de Mateus por isso. Porque é o que nós devemos olhar e fazer, que as pessoas devem olhar e fazer. Ai, gente, nossa. E é isso. Amém. Agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. Amém. Que nós possamos ouvir o chamado de Deus, seguir sempre olhando para Ele. Não olhar para os nossos pecados, mas ter ciência de que eles existem, de que eles estão ali e de que a gente tem que orar por eles todos os dias e falar, Deus, tira isso de mim. Porque somente Ele pode tirar isso da gente.